Olá, meus queridos e minhas queridas. Começamos mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Hoje começa o programa aqui, ao ladinho de Nossa Senhora. Ela que inspirou tanto o Monsenhor Jonas também a fazer esse método de ler a Bíblia com a caneta na mão, várias cores, caderninho, grifando a palavra de Deus. Hoje vamos estudar Mateus 12, de 1 a 32, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, que ela nos ilumine, para que possamos entender a palavra de Deus do jeitinho Monsenhor Jonas de ler a Bíblia. Vamos lá? Nossa Senhora, assim como a Senhora concebeu a palavra no seu coração, dá-nos a graça também de conceber a Bíblia no nosso coração, Maria. Nos ajuda a entender a palavra do seu Filho Jesus, que nós precisamos aplicar hoje em nossa vida. Ilumina nossa mente e nosso coração. Obrigado, Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, minha gente. Mateus 12, 1 a 32. Naquele tempo, no dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome, começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando ele teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ora, nunca leste na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado e não são culpados? Ora, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenarias inocentes. Olha, você vê aí, já temos aí essa palavra que é o lema do meu diaconato, misericórdia que eu quero. Padre Carlos, o que significa o lema do meu diaconato? Olha, que chique. O que significa, padre? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Amados irmãos e irmãs, olha que tema interessante. A misericórdia e não o sacrifício. Eis o grande desejo do coração de Deus. Há pouco tempo encerramos com toda a igreja o ano da misericórdia, procurando viver todo o seu sentido. E como nos enriquece a palavra de Deus quando nos fala isso. O mais importante é a misericórdia que o sacrifício. O sacrifício, sacrificar, nos lembra as nossas relações com Deus. Sacrificar, tornar sagrado. A misericórdia, o aspecto da misericórdia, sim, dos nossos relacionamentos com Deus, mas que diz respeito também ao nosso irmão. Com quem ou de quem devemos ter misericórdia no decorrer da nossa vida. E é interessante, diante dessa palavra, a misericórdia e não o sacrifício, fundamentando aqui alguns textos do Antigo Testamento. Quando, por exemplo, lá no Salmo 51, a palavra diz: pois não desejas sacrifícios, senão eu os te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Como também lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 3, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. E finalmente uma palavra de Oséias: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, citado aí por Jesus no Evangelho, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O sacrifício, a lei, a norma são importantes, inclusive na religião judaica, de quem herdamos muito. Mas a misericórdia é o grande sentimento, o grande desejo do coração de Deus, que deve também perpassar o nosso em relação aos nossos irmãos. Muito obrigado, Padre Carlos, mestre em Bíblia, por nos explicar aí a luz do magistério da igreja, e é assim mesmo que se lê a palavra de Deus, sendo iluminados pela palavra que a igreja traz para nós também,
É a tradição, é a Bíblia e o magistério, muito importante. Prosseguindo dali, Jesus foi à sinagoga deles. Lá estava um homem com a mão seca. Eles então, a fim de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é permitido curar em dia de sábado? É permitido curar em dia de sábado? Ele lhes disse: se alguém de vós possui uma ovelha só, e ela cai num poço em dia de sábado, não vai apanhá-la tirando-a de lá? Ora, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. Disse então ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada, sadia como a outra. Daqui já tem uma ordem, porque onde tem um verbo aí tem uma ordem para nós, ó. Disse então ao homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou sadia como a outra. Hoje a ordem para mim e para você: estende a mão para Jesus. Estende a mão para o Senhor. Como é que você faz isso? Quando você vai à missa, quando você reza, quando você lê a palavra de Deus, quando você reza o texto, quando você lê um livro da igreja, quando você busca oração, quando você vai fazer um encontro, quando você vai fazer um retiro, quando você vem visitar a Canção Nova, vem no Santuário Pai das Misericórdias. Todas as vezes você está estendendo a mão para Jesus. Quando você comunga, quando você confessa. Falo mais que eu falo mais ou que eu desenhe? Mais do que isso. Estende a mão para Jesus. Tem muitas maneiras de estender a mão para o Senhor. E esta ordem continua hoje falando alto no nosso coração. E aí vai concluir a palavra de Deus. Aí depois do versículo 14, né? Os fariseus saíram e tomaram a decisão de matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Advertiu-os, no entanto, que não dissesse quem ele era. Assim se cumpriu o que lhe foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual está o meu agrado. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará às nações o julgamento. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar o julgamento. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Continua o versículo 22. Trouxeram um processo que era cego e mudo. Jesus o curou, ele começou a falar e a enxergar. Toda a multidão se espantou, começou a dizer: não será este o filho de Davi? Os fariseus, ao ouvirem isso, disseram: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino internamente dividido ficará destruído. Toda cidade ou família internamente dividida não se manterá. Já temos aqui, e eu vou grifar de azul aqui nessa minha Bíblia. Opa, é azul. Estou meio daltônico. Azul. Conhecendo, Jesus disse ao princípio eterno: todo reino internamente dividido ficará destruído. Toda cidade internamente dividida não se manterá. Muito claro para nós de comunidade dividida e dividindo. A gente é especialista em dividir, em ser divisor, fazer comentários, fazer complô, fazer panelinha, panelão, panelaço dentro da comunidade. Não é lugar disso não. Vamos fazer operação chiclete, vamos unir o pessoal. Vamos dividir, não. Porque a divisão não vem de Deus. Por isso, se Satanás expulsa Satanás, está dividido inteiramente. Como então poderá manter-se? Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso demônios, pelo poder de quem que vossos discípulos expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se
Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens sem antes amarrá-lo? Só depois poderá saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoada. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Palavra da salvação. Pecado contra o Espírito Santo. Atribuir ao mal uma coisa que Deus é que fez. Toma cuidado com as coisas que você fala. Atribuir ao mal uma coisa, uma bênção que Deus te deu. Não ser grato a Deus. Não dizer, não é aquele médico, né? Arrogante. Graças a Deus o Senhor curou. Deus curou meu filho. Graças a Deus, não graças a mim que operei. Tem pessoas que falam isso. Eu que fiz. Não fosse eu. Fez sim. Mas abaixo de Deus, Deus dessa inteligência não faria nada que preste. Deus abençoe você e abençoe a sua vida no dia de hoje, iluminados pela palavra. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!